rogar a assistência, proteção e cura para todos os nossos irmãos aqui listados e chamados. Laiana Aline Clementino Souza, Antônio Rebouças, Irani Camargo, Alissa Farias Paludo Foster, Fabiane Duarte Mesquita, Daniel Alves Mesquita, Valquíria Holanda P. Costa, Fabiane Blenda Vieira, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Ramalho, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Luiz Fernando Barbosa, Guilherme Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira, Eliane Danta de Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Ivonete Pacheco, Léo Pacheco, Bárbara Emanuela Pacheco, Roberta Araújo Cavalcante Menezes, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Lucas Batista Freitas, Viviane Rodrigues de Almeida, Daniela Guise, Dulcinete Moraes Carneiro, Cícero Gomes de Brito, Joaquim Libânio Pereira Neto, e a nossa irmã, que hoje é o seu último dia de vibrações da chamada, Osana Paulo dos Santos Xavier, que já se encontra na pátria espiritual, que o nosso Pai Celestial, nosso amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga possa auxiliá-la, guiá-la na sua nova atividade no mundo espiritual e socorrer a todos nós que aqui ainda estamos, nos dando força, orientação, bons pensamentos e ação e revitalização para continuar. E agora eu convido a nossa irmã, é a Dora que vai fazer o exórdio, a Glaci? É a Glaci. Sou eu. A Margot já entrou? Não, Já. Não entrou. Já entrou? Já entrou? Então sou eu. Então, passo a palavra à nossa irmã Aglaci, que fará o exórdio, leitura e comentário na noite de hoje. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite a todos. Coraçãozinho no coração de cada um de vocês, um cheiro grande, que Deus abençoe, que sejamos, então, internalizados pelo amor, por o amor, por tudo que Ele já nos deu, por tudo que Ele nos dá. Agradecer sempre, né? E diz, capítulo 24, do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no reino interior. E diz Paulo, está lá em Romanos 14, 19, sigamos, pois as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Quer dizer, o tempo todo o nosso evangelho, né? Até tem uma frasezinha que diz assim, Deus é bom o tempo todo, até tem um filme também que fala, o tempo todo ele é bom, né? Mas o tempo todo Kardec, com o Pentateuco, Chico, com todo o seu conteúdo de André Luiz, com Emmanuel, com diversos espíritos, nós vemos a manifestação da mudança do nosso reino, né? Do reino interior, das coisas que estão dentro da gente para doar ao próximo. Quer dizer, dar o que você queria que a outra pessoa te doasse. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitórias imediatas no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades, entretanto, e nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. É igual como a gente sempre diz, né? O carvão, para ele chegar à plenitude da pedra preciosa, todos os dias ele é lapidado.
Então, nós não vamos mudar de um dia para a noite, como foi com o apóstolo Paulo, não foi de um dia para a noite, como foi com São Francisco, não foi de um dia para a noite, foi no cotidiano, de Valdo Franco e etc. e tal. Foi no dia a dia, como eu digo, colocar um papel, as suas perfeições, do outro lado as imperfeições. E daí você vai eliminando as imperfeições e corrigindo e tentando ser melhor na parte boa e acrescendo as coisas boas, né? Aí diz, não acontece o mesmo, porém se espera... Deixa eu desligar bem aqui o microfone de alguém que está dando microfonia. Acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo, cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Aí a gente lê aquele livro, O Poder do Ser, do Destino e da Dor, né? De Leon Denis. Fala muito do pensamento. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador expia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Aqui tem uma passagem que, resumindo esse pedacinho aqui, que nos fala sobre exatamente a moeda que nós temos, né? Todos nós temos dentro da gente. Todos nós, ninguém vem isento da maldade. Todos nós temos a maldade dentro da gente, da forma como temos o bem. A escolha de fazermos o bem e deixar a maldade, e deixando, ela vai se... Uma hora ela sai de dentro para fora, e não mais tem vaga para dentro, né? E é dessa forma que a gente tem que não ficar dividido, mas fazer a escolha correta. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através dos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Quer dizer, se o Cristo estar dentro de nós, se o Pai estar dentro de nós, por que o desespero se nós não estamos sós? Ele não abandona filho algum. Nos momentos de maior grito da nossa alma, ele nos carrega no colo, como diz Padre Zezinho naquela música. Não são, aqueles passos não são nossos, são de Jesus nos carregando nos braços, é de Maria nos consolando. E então, com todas essas palavras, com toda essa harmonia, que continue, que perdure durante todo o nosso processo de estudo do Evangelho, de todas as noites, cheios de luz, cheios de muita paz, eu volto a palavra, então, ao nosso irmão Arlindo. Obrigado, minha irmã. E vamos agora chamar o nosso irmão Gilson, está presente? Ok. A palavra está convosco, meu irmão. Seja bem-vindo e uma ótima noite. Boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e que o amanhã seja melhor do que hoje. Depois do exórdio excelente deste, eu vou ler aqui uma palavra. Fé em Deus. Senhor meu Deus, caminho neste momento por entre os espinhos, as pedras, a dificuldade, buscando reunir força e esperança.
tudo se apresenta adverso, emperrado, mas vencerei. A tua benção me trará um desafogo, o empreendimento, o desestímulo e a adversidade sumirão por completo. Confio em ti de todo o coração. Creio nos teus ensinamentos, no teu conforto e na tua paz. Não sou joguete de poça, inferiores nem escravo de problemas, incompreensão ou maldade. Segurei com confiança, não desanimarei, nem desesperarei. Manterei a fé em ti, ainda que a dificuldade me cerque por todos os lados. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu volto a palavra a Arlindo. Obrigado, meu irmão. E nessa atmosfera de paz, de harmonia, de equilíbrio, vamos rogar ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, a espiritualidade maior, e em especial ao nosso mentor espiritual da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, para dar início ao nosso evangelho da noite de hoje, passando a palavra à nossa irmã Margot, que fará a leitura e comentário da noite de hoje. É com você, minha irmã, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Agradecendo primeiramente a Deus a oportunidade de estarmos juntos novamente para mais um Evangelho no Lar. E assim, eu quero dar só uma palavrinha no início do nosso Evangelho de hoje, que vai falar dos bem-aventurados, que são os aflitos. A gente está passando momentos de muitas aflições nos últimos anos e isso não vai se acabar assim. Nós ainda teremos tantos outros. Se a gente está se entregando a essas aflições, o Evangelho de hoje traz para nós um puxão de orelha, porque nós somos espíritas e nós não precisamos sofrer as aflições. O Evangelho diz que Jesus nos diz, e ele afirma que a felicidade não é desse mundo, que a felicidade realmente está em outro momento que nós estamos aqui buscando. Então, que acalmemos as nossas mentes, que nos entreguemos em fé e acreditemos que a esperança é o alimento da nossa alma para que a gente possa conquistar momentos felizes já no meio das aflições que o mundo oferece. Esses momentos vêm com a nossa persistência em viver o Evangelho e estar com o Cristo em qualquer momento. Então vamos a ele. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E neste capítulo estão os tópicos Justiça das Aflições, que é o qual a gente vai falar essa noite, mas temos causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. E a introdução dos espíritos, nós temos bem e mal sofrer. O mal é o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Deve-se-á por termo as provas do próximo. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura?
sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos. Nós vemos aqui que todo este capítulo ele fala de aflições. Só no finalzinho que ele vem dizer que os sofrimentos a gente deve aproveitá-los. E hoje eu vou ler o item 1, 2 e o 3. Vamos a eles. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E o item 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas, ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 24 e 25. Vamos à justiça das aflições, que é o item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem para se tornar, para se ter maior mérito. Então, de cara que a gente já tem Jesus nos afirmando que somente na vida futura é que nós teremos as compensações. Independente do que nós vamos viver aqui, é só na vida futura que nós teremos essas compensações. Então, ele nos alerta para quê? Para o bem viver em sofrimento, para bem viver as aflições que nos são apresentadas, para que não nos entreguemos a nossa vida para as aflições, mas que possamos tirar das aflições o melhor para a nossa vida, porque a nossa vida de agora será o resultado da nossa vida futura. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Nós assistimos muito isso. Aqueles que têm o vício, que não têm a moral, que não têm a honradez, a hombridade, a dignidade, nós podemos até dizer que esses são os felizes. Esses é que desfrutam o bem. Mas que bem? O bem da materialidade e não o bem das leis divinas. Não desfrutam porque não querem viver os bens das leis divinas, porque elas tirariam deles essa alegria, essa felicidade vã, essa riqueza de se encontrar na opulência e pensar que aquilo é eterno.
que eles jamais vão deixar essa vida, que para o que eles vierem vivenciar será sempre assim. Adiante. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se, isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção desta causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, nós somos muito afortunados, porque nós vemos os nossos irmãos de outras religiões que acham que vão viver o que tiver que viver nesta vida e depois, ao desencarnar, vão passar o tempo dormindo. Vão estar lá num sono eterno. Porque se nós formos pensar assim, desde quando Jesus partiu daqui, desencarnou, que existem eu não vou dizer infeliz, mas o engodo de dizer que você morre, que você desencarna e você vai dormir esperando o dia do julgamento. Acontece para aqueles espíritos que aqui piamente foram justos na sua vivência, viveram com dignidade as dores, suas aflições, soube administrar e viver com ela em Deus. Esses desencarnam e vão para um sono. Mas, passado determinado período, eles são acordados. Eles não vão dormir a eternidade porque eles precisam trabalhar. Eles precisam pôr em prática o que eles aprenderam aqui no planeta, enquanto encarnados. Então, não vão ficar dormindo. Dá-se um tempo. E aí eles despertam. Agora, nós somos privilegiados, porque nós temos o conhecimento de que tudo o que está aqui é para ser vivido com amor. Com amor em nós, com amor no nosso Pai em primeiro lugar, com amor em nós e com amor no próximo. Com esse conhecimento, nós sabemos que nós precisamos nos reeducar. Essa reeducação faz com que a dor e o sofrimento, as angústias, a pobreza, a riqueza, elas sejam administradas com discernimento dentro da lei de Deus, dentro das leis divinas. Aquele que faz isso, ele está tranquilamente no reino dos céus. Ele vai desencarnar e vai chegar do outro lado e ser recebido e dizer: você conseguiu. Mais um degrau. Mas eu queria falar hoje das pessoas que entendem, e muitos de nós espíritas ainda vivemos esse lado da aflição. O lado da aflição que não é a aflição que nos levará ao reino dos céus. Eu li um texto de Chico e Emmanuel, o nome dele é Aflições.
E eu tenho aqui um resuminho do livro Instrumento do Tempo, o capítulo é o 19, e o título é exatamente Aflições. E Emmanuel diz assim: os aflitos classificam-se em várias expressões. Temos os que choram por se sentirem inibidos para externar o mal. Já vivenciei alguns momentos com espíritas que dizem assim, disse, acho que hoje não diz mais, faz tanto tempo. Ah, se eu não fosse espírita, eu ia me vingar. Passou por uma determinada situação. Se eu não fosse espírita, eu ia me vingar. Isso não pode ser um pensamento espírita. E se é um pensamento, ele não deve ser exposto, falado assim em público como foi. Não foi em grupo como foi. Porque a gente olha para a pessoa e sabe que precisa ainda muito burilamento. Precisa muito. Precisa ali ser moldado, cortar muitas arestas. Adiante. Há os que se torturem por não conseguir vingar-se. Existem os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo e se enfurecem com a impossibilidade de lhe ultrapassar o progresso econômico ou espiritual. Aparecem aqueles que se afirmam desditosos por não poderem competir com o luxo de quem se confia à extravagância e à loucura. Então, aqui ele ainda fala dos que existem, que além do desejo da vingança, eles são possuidores de inveja. Imagina as pessoas. Todos nós conhecemos algumas pessoas ou já convivemos com algumas pessoas com esses sentimentos. Os sentimentos de maquinar e revidar. Sofrer uma humilhação, sofrer uma punição, qualquer coisa que seja, e dizer, eu vou agora me vingar de fulano. Passam dias, passam meses, passam anos, maquinando, articulando, vendo aonde eles podem se vingar daquela pessoa. Lhe humilhar, lhe passar a perna, traí-lo, puxar-lhe o tapete. E a pessoa perde anos da sua vida em busca de fazer o mal a outro. Ele passa momentos de aflição, momentos, meses, anos de aflições, com um único projeto, o de se vingar de alguém que lhe fez o mal. Ao invés dele sair daquela angústia, daquele momento, daquela dor que ele sofreu, analisar, estudar aquele momento, não. Ele passa parte da sua vida calculando como agir contra o outro. Outros passam seu tempo olhando a vida do seu vizinho, do seu amigo de trabalho, do seu companheiro de trabalho, do seu irmão consanguíneo, de um tio, de um sobrinho, de um primo, que tem sucesso. Nossa, fulano tem muita sorte. A inveja está ali, corroendo o indivíduo. Mas ele, ao invés de pegar o tempo dele, a olhar o vizinho, a olhar o irmão, a olhar quem quer que seja, com essa inveja,
Ele poderia sair deste momento de aflição, de angústia, por ter o que o outro já conquistou, em ir buscar para ele. Nós sabemos que alguns de nós chegaram neste mundo foi para não ter nada, para ter o pouco, para ter um nível e não tão elevado. Outros chegaram para ser grandes empresários e saber tudo administrar. Você se apegar com angústia, com uma aflição, com um querer obter o que o outro tem, e você perde o seu tempo nessa ambição e sem produzir nada. Porque poderia ter ido estudar, poderia mudar de trabalho, poderia elevar o seu grau de conhecimento, embora que eu conheça pessoas que têm 5, 6, 8 faculdades e não é nada nesta vida, porque não veio para ser. Tem conhecimento, mas não tem capacidade. O conhecimento não significa que você está apto. E existem pessoas que a gente olha e diz: esse daí nunca vai ficar apto, porque o corpo não lhe permite a aptidão. A semana passada foi notícia um jovem que tem paralisia cerebral se formou em serviço social. Ele foi para sua formatura numa maca. Nós temos conhecimentos, eu acho que esse senhor morreu o ano passado ou o ano retrasado. Ele viveu mais de 70 anos, 75 anos, eu acho, 70, mais de 70 anos, dentro de um pulmão mecânico. O corpo dele era todo, aquilo parecia um mini submarino. Ele enfiado dentro daquele conglomerado de ferro, porque ele não poderia sair daquele local. Ele estava limitado a viver dentro daquela máquina. Mas isso não o limitou de fazer uma faculdade de direito, de fazer pós, de fazer mestrado, de fazer doutorado, de fazer PhD. O homem era uma sumidade. Professor da universidade, de uma das universidades americanas. E muitos de nós saudável, com um corpo maravilhoso, mas é consumido as aflições que o mundo apresenta. O mundo do vizinho, o mundo de um parente, o seu próprio mundo. E ele fica ali. Não é que ele seja tolhido, ele se tolhe. Ele se limita a vivenciar uma doença, que é a inveja, do outro. E não produz nada. Não traz nada. Alguém acha que essas aflições, que esses irmãos que passam por este tipo de aflição, vai herdar o reino dos céus? É óbvio que não. Porque as aflições são para que nós possamos viver com Jesus, nos reformulando, nos moldando para melhor. As dores, os sofrimentos, as angústias, as aflições, as dificuldades são para enobrecer o nosso espírito. A vida material é para nos dar conforto se nós podemos, se nós lutamos com dignidade para ter. Se não, nada feito. Quando chegarmos lá, o que é que você fez? Eu estudei, tenho faculdade, tenho tudo isso, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu via meu vizinho com isso, o outro reformou toda a casa, trocou o carro, comprou outro, a mulher viajava com os filhos todo ano pelo mundo inteiro. E você fazia o quê? Eu ficava só ali invejando. Não
produziu nada. Amigo, ó, dá licença, mas a porta não pode abrir para você. Vamos fazer de conta que esse São Pedro está lá na porta do céu. Ele não dá para você entrar, não. Tu vai pegar o elevador e vai descer. Vai. Nós sabemos que é o tipo de pessoa muito mesquinha e vazia que não acrescentou nada na sua vida e perdeu uma encarnação. Então nós devemos fazer como Santo Agostinho de Hipona todas as noites. Meu Pai, o que eu fiz de bom para mim? O que eu fiz de bom para mim, eu fiz de bom para o meu próximo, ou o que eu fiz de bom para mim, eu prejudiquei o meu próximo? O que eu fiz de bom para o outro valeu para mim? Ótimo se valeu. Agora, se o que eu fiz de bom para o próximo me prejudicou, melhor ainda para você, que você preferiu auxiliar, assistir o seu irmão e deixou você em segundo plano. São essas avaliações que nós passaremos, porque o umbral está cheio de muitos espíritos que viveram todas as espécies de aflições, doenças variadas, e que não lhes ensinou nada. E ao desencarnar, porque fulano tinha um problema grave no corpo, soube viver aquela aflição? Nós temos aí a tecnologia chegando para nós. Chico dizia, quando passar dos anos 20, de 2020, nós assistiremos à evolução da tecnologia. Estamos vendo essa semana, foi a semana passada também, que notícia. Um jovem passou 21 anos tetraplégico. 21 anos. Hoje ele está andando. Isso é ciência. Mas ele soube esperar e ele soube também se socorrer da ciência. Quando chegaram para ele, quer se livrar dessas aflições de você estar em cima de uma maca, somente mexendo a cabeça, você quer se livrar disso? Quero. É o momento de eu viver o melhor do pior que eu já vivi. E passou a fazer um tratamento, uma brasileira, não me lembro o nome agora, cientista, está com esse projeto, e já temos seis brasileiros que voltaram a andar, que voltaram a ter os seus movimentos. Esses passaram aflições. Esses souberam viver e hoje estão agradecidos a Deus em primeiro lugar e à ciência que Deus nos envia. Então, nós precisamos viver as nossas dores, administrar as nossas limitações e não estagnar, mas sim lutar para que essas aflições sejam supridas e sempre em Deus. Deixa eu ver meu tempo aqui. 2 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Só para eu ler o livro Espírito da Verdade, Chico Xavier e Valdo Vieira. O capítulo 89. Eu acho que eu já li isso aqui. Afligiste. E ele diz assim: afligiste com a vizinhança do parente menos simpático? Esquece-te, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Afligiste com leve dor de cabeça que o remédio alivia. Esquece-te, porém, dos que carregam a aprovação da loucura na grade dos manicômios. Afligiste por perder a condução do momento oportuno. Esquece-te, entretanto, dos que jazem detido em catres de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Afligiste pelo erro sanável da costureira na vestimenta que encomendastes,
Esquece-te, contudo, daqueles que ostentam a pele ultrajada de chagas, que se sem se queixarem. Afligiste em casa porque alguém te não fez o prato de preferência. Esquece-te, todavia, dos que varam à noite atormentados de fome. Afligiste com as travessuras do filhinho desajustado. E esqueces-te, contudo, das crianças perdidas ao sabor da intempérie. Afliges-te por insignificante deveres no ambiente doméstico. Esqueces-te, porém, dos que choram sozinhos no leito dos hospitais. Afliges-te tantas vezes por bagatelas. Fita, no entanto, a retaguarda e, reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. Mensagem de Emmanuel. Então, meus irmãos, a gente, às vezes, pedimos para chegar aqui, no decorrer da nossa vivência, com aflições, mas nós não sabemos vivê-las. Nós espraguejamos. Nós jogamos a culpa em Deus porque Ele não nos ama, porque Ele prefere o outro, porque a nós Ele não dá. Quantos ricos estão aí, que Jesus diz assim, que os ricos, né, irão sofrer, passar necessidade, não entrarão no céu, mas Ele não disse ricos de ouro, Ele disse ricos. Muitos ricos do ouro são ricos de caridade e de amor ao próximo. E muitos pobres do ouro são ricos de arrogância, de vaidade, de egoísmo. As riquezas que trazemos em nós é que definirão se a porta do céu vai abrir ou não para nós. As aflições que vivenciamos nas nossas vidas são bênçãos, como Chico dizia, as dores são bênçãos. Então, são bênçãos que chegam para nós podermos desfrutá-la. Eu quero falar aqui de um momento dessa semana que seu Arlindo passou por uma aflição e me deixou numa aflição, que me ligou. E eu, Jesus, agora, Senhor, me socorra, né? Porque nós somos irmãos, estamos aqui uns para amparar os outros. E eu venho de uma aflição desde a semana passada e eu não estava nem frequentando o centro, não fui essa semana, parte da semana passada e essa semana. E eu fiz o evangelho da quarta, eu vim com o coração na garganta, eu digo, será, Senhor? Eu vou entregar nas suas mãos e o Senhor administra, o corpo está aqui. E foi exatamente o que aconteceu. A aflição foi embora, foi administrada porque eu tenho fé e eu acredito que a espiritualidade sempre me acompanha para que as nossas aflições sejam amenizadas. Mas isso não significa que nós não devemos administrá-la. Eu fui administrar. E eu disse, Senhor, por outro lado, eu disse, só porque eu não vou amanhã, o Senhor antecipou o meu horário para a quarta, porque eu não fui na quinta trabalhar também. Então, eu tenho um trabalhinho lá de fala. E aí, ele me colocou, antecipou ali nas aflições de seu Arlindo, me colocou para eu fazer o meu trabalho antecipado. E na graça do Senhor, eu pedi muito hoje a Jesus, a minha mãe Santíssima e a doutor Bezerra que me socorressem. Porque eu tinha um trabalho na casa espírita e eu não queria faltar, em hipótese nenhuma. Mas o meu joelho não estava permitindo, a minha perna não estava permitindo nem eu descer escadas, nem andar, nem descer da cama, quanto mais descer escadas e chegar até o Bezerra.
Mas eu fui ouvida. Eu fui ouvida, eu desci as escadas, eu desci a rampa daqui de casa, nós fomos, eu trabalhei no centro, foi maravilhoso. Eu voltei para casa, subi a rampa, que é uma ladeirinha puxada, subi as escadas, estou sem dor, porque quem administra comigo é o Senhor Jesus. É minha Mãe Santíssima, é Dr. Bezerra. Mas tudo isso só acontece porque eu permito que eles cheguem para mim, porque muitas vezes a gente não permite. A gente acha que é super-herói, que vamos nos livrar da dor, do problema, da situação, do problema financeiro. Não. A gente precisa sentar a mente. A gente precisa refazer o percurso. E sim, chamar, pedir, ter humildade e se propor a ser socorrido. Socorrido não é só quando a gente está se afogando ou que foi atropelado. Socorrido é quando a gente não consegue administrar o que está na mente. Quando a gente não consegue administrar o que está no nosso corpo. E eles administram magnificamente. Então, meus irmãos, eu agradeço infinitamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Dr. Bezerra, a Agostinho de Hipona, a Humberto de Campos, a cada um de vocês por nós estarmos juntos nesta hora. Essa hora de muito amor, de uns para com os outros, essa hora de caridade de nós para conosco. E que vocês se permitam a ver o elo que nos envolve a cada momento, como é feito agora. Independente de onde estamos, a espiritualidade nos envolve numa luz tão branca e tão azul ao mesmo tempo, limpando de nossas mentes, de nossos corpos físicos e de nosso corpo espiritual toda e qualquer mazela que nós não podemos administrar, para que nós nos centremos e que depois as mazelas cheguem para a nossa administração, junto com eles, e administremos na paz do Senhor Jesus. E eu digo, neste momento de muita graça, de muitas bênçãos para nós, para os nossos lares, para os nossos familiares, na extensão da nossa vizinhança, na extensão de nosso município, do nosso estado, de nosso país, envolvidos no manto azul de nossa Mãe Santíssima, que nos liberta de nossa pequenez, de nossas frustrações, daquilo que a gente é muito grande, mas nos achamos tão pequeno, que é o amor diante de Jesus. A gente diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos do mal, porque só a vós pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória. E pedindo à Santíssima Mãe que estenda o seu manto sagrado por todo este planeta, do qual pertencemos, o qual amamos e que desejamos tudo o de melhor e que ela pode nos dar. A gente diz: Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons mais supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós,
a mãe das mães desvalidas, é nossa porta de esperança, é o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim seja para sempre, ó divina e soberana, refúgio de todos nós que padecemos das aflições, das angústias da vida humana. Ave Maria, Senhora do amor, que nos ampara, que nos redime. Ai de nós, minha mãe, se não fosse a vossa missão sublime. Que assim seja, meus irmãos. Que tenham todos uma boa noite e que vocês possam viver já a paz do Cristo. A paz do Cristo, meus irmãos, para todos nós. É com você, seu Arlindo. Obrigado, meu irmão, e vamos rogar ao nosso Pai Celestial, agradecendo por mais esta oportunidade, mais uma noite de trabalho, de atividade, de oração, de reclusão para o interior de cada um de nós, buscando o equilíbrio, a paz e a harmonia. E rogamos, agradecemos a espiritualidade amiga, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco estiveram na noite de hoje, e que possam receber a visita de assistência, proteção e luz da espiritualidade maior. E rogamos a permissão para que seja feita uma varredura no lar de cada um. E se aí encontrar algum irmão necessitado, possa conduzi-lo à colônia espiritual, ao hospital espiritual ou ao local adequado de acordo com o seu merecimento e as suas necessidades. E assim rogamos ao nosso Pai Celestial, a nosso amado Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, é o nosso mentor espiritual da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje com muita paz, harmonia e equilíbrio em nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser, que teremos nosso Evangelho.